Boa noite, irmãos e amigos. É um prazer para todos nós estarmos aqui na casa do Senhor, a fim de cultuarmos o seu nome. É um privilégio que Deus nos dá, o fato de estarmos aqui na sua casa, com saúde, com integridade mental, física, e juntos aqui para cultuarmos o nome do nosso Deus. Amanhã, a nossa igreja completa quantos anos? 53 anos, e nós estamos aqui dando início às atividades comemorativas, alusivas aos 53 anos de existência da nossa igreja, e estaremos, a partir desse momento, cultuando ao Senhor e bendizendo o seu santo nome. Então, os irmãos são todos muito bem-vindos aqui à casa do Senhor. Nós temos alguns pastores que estariam aqui, membros da igreja, que estão na confraternização dos pastores de final de ano, mas amanhã deverão estar aqui conosco, e vários irmãos estão chegando de suas atividades. O trânsito está daquele jeito, né? Nós acabamos de chegar do plano piloto, mas nós estamos aqui para cultuarmos o nome do nosso Deus. Nós vamos agora às nossas comunicações. Não tem comunicações hoje? Muito bem. Então, nós vamos ao prelúdio. Levantai-vos, irmãos e amigos, vamos a uma só voz recitar o texto que está impresso no boletim. Deve também aparecer, os irmãos não têm um boletim, né? No telão, Salmo 119, 15 e 16. Vamos lá? Medito em teus preceitos e observo teus caminhos. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Vamos bendizer a Deus, vamos orar ao Senhor. Convido o pastor Ivani para nos dirigir nessa palavra de oração. Senhor Deus, a nossa gratidão primeiro, porque tendo o Senhor preservado as nossas vidas e estando acrescentando à nossa existência este dia, com Ele temos o privilégio de retornar a este lugar e com uma motivação muito especial, Senhor, que é cultuar, exaltar, glorificar o Teu nome, Senhor, enquanto celebramos mais um ano de vida da Tua igreja, Senhor. Somos-te gratos porque um dia esta igreja foi organizada, foi plantada e desde então ela tem crescido, tem sido usada pelo Senhor, está sendo usada e haverá de ser
até a volta do Senhor. Concede, Senhor, que esta celebração seja uma marca na história da igreja e na história das nossas vidas. Que o Teu Espírito trabalhe poderosamente em cada coração e use, Senhor, poderosamente o Teu servo que vai nos falar, bem como todos quantos estarão participando da direção deste culto. Que sejam vasos preciosos nas Tuas mãos. Dá-nos o Teu perdão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos, nesse momento, estar bendizendo o nome do Senhor com esse cântico manancial. Que seja realmente a oração dos nossos corações. O motivo de estarmos aqui é para adorar ao Senhor. Senhor, estou aqui para te adorar. Em Tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de Ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Senhor, estou aqui para te adorar. Em Tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de Ti, vem me jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Flua em mim como um manancial do Teu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Edifica em mim uma morada para Ti, um
lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Isso. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, 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 ó soberano e amado, glorioso, santo, 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 ó soberano e amado, glorioso, santo, santo, trino Deus. Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, acende o fogo divino em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fluir as ricas bênçãos divinas, primícias do porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, acende o fogo divino em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais fervor,
vossa compaixão por todo pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Acende o fogo divino em cada coração. Meus irmãos, ainda em pé, nós vamos recitar o tema Divisa e vamos cantar o hino da conferência deste ano. Nós estamos trabalhando nesta conferência sobre o retorno à santidade. E então nós vamos ter mensagens que estarão trabalhando sobre isso, retorno à santidade. E o nosso tema, então, é avivamento, uma jornada de purificação. Vamos dizer isto? Todos. Avivamento, uma jornada de purificação. E vem do profeta Oséias, do capítulo 10, versículo 12, a divisa para este pensar do avivamento, uma jornada de purificação. Então vamos ler o texto, todos. Semeai. Eis aí então a palavra de Deus de clamor de justiça sobre a vida, ou seja, povo sendo corrigido pelo poder da palavra. Nós vamos cantar então o hino da conferência, que tem por título Filhos da Luz, do Inário para o Culto Cristão 390. Vamos cantar. Filhos da luz que tendes salvação, amados do Senhor, vivei com fé, amor e retidão, vivei para teu louvor. Já tendes certa a vossa herança, cantai alegres na esperança, cantai alegres na esperança, andando em luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugi de todo mal, com santo zelo caminhai aos céus, a casa paternal, a toda hora vigiando, e sempre o tempo aproveitando, e sempre o tempo aproveitando, andai na luz, filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio certo e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados. Está então bem preparados, está então bem preparados, vivendo em luz, filhos da luz, quando afinal voltar o vosso bom Senhor. Bendito o servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando ao Deus de luz, ao Deus de luz. Os irmãos podem sentar e faremos isso de 3 em 3. Nós vamos ter então 3 pedidos de oração que serão elevados ao trono do Pai neste momento. E você vai escolher aí quem é número 1, número 2 e número 3. Então nós vamos estar orando nesta direção. Número 1, você vai estar orando pela santidade na mente e no coração
dos crentes. Vamos dizer isso? Então, o avivamento que esperamos ter, a justiça que nós estamos orando ao Pai, começa por mentes e corações santos. Número 1, você pode estar orando sobre isto. E eu peço que, após 1 minuto, nós vamos pedir, então, a Márcia Tim, que ore ao Senhor, pedindo direção ao Pai. Rosana vai me ajudar com o microfone. Aí você, Márcia, vai estar orando no mesmo pedido. Mente e coração santos. Podemos orar. 1 minuto. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor, derramar a nossa vida em seu altar nessa noite. Amém. E queremos pedir que o Senhor esteja conosco, trabalhando em nossas vidas, no nosso coração e em nossas mentes, para que nós tenhamos a santidade que vem de Ti, ó Pai. Somente o Senhor Jesus pode trazer em nós, Senhor, essa santidade que o Senhor nos ensinou, Pai. Nós queremos ser iguais a Ti. Amém, nós queremos nos espelhar em Ti, Senhor, e entregar toda a nossa vida no Seu altar, para que o Senhor possa trabalhar em nós. Faça isso essa noite, Senhor Deus. Nós nos entregamos a Ti e queremos servir-te. Em nome de Jesus que nós te pedimos e oramos. Amém. Amém, Senhor. A segunda oração, número 2, vai estar pedindo a Deus justiça nas atitudes na vida dos crentes. Vai estar pedindo a Deus que a vida dos crentes, através daquilo que fazem, exaltem o nome do Senhor. Vamos ler o pedido todos? Então, o avivamento, essa jornada de purificação, começa por vidas que tenham atitudes que glorifiquem ao Pai. E eu vou pedir a Sônia Regina que depois de 1 minuto você ore neste mesmo pedido. Oremos. 1 minuto. Querido Deus e Pai, eu sei, Senhor, que eu sou a pessoa menos indicada para estar fazendo esta oração, mas sei também, Senhor, que a Tua misericórdia é infinita. Senhor, a começar em mim, Jesus, nos ajude como crentes, ó Pai, a mudar as atitudes que não vêm de Ti. Coloque em nossos corações, Senhor, o desejo cada dia mais de estar na Tua presença. E cada dia mais, Senhor, nos ajude a nos transformar, para que a luz de Cristo, o amor de Deus, possa ser, Senhor, exaltado através da nossa vida, das nossas atitudes. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, tudo que vem, Senhor, de nós, que lhe entristece, lhe aborrece. Nos ajude, Senhor, na nossa fraqueza, a nos transformarmos, para honrarmos e glorificarmos o Teu nome.
É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos, número 3, orar pela primeira mensagem que nós receberemos nesta noite. E esta mensagem será proferida pelo pastor Sidney Rosa. E então nós estaremos pedindo ao Pai que abra o nosso coração, porque nós estamos orando por justiça em nossa vida. Estamos orando por mente e corações santos. Estamos orando por atitudes da nossa vida que glorifiquem a Deus. Então nós vamos pedir ao Pai que a mensagem que receberemos nos conduza exatamente nessa direção. 1 minuto, e após 1 minuto, eu peço que o irmão Alex Lima ore ao Senhor pela mensagem que receberemos. Poderemos orar. Pai querido, te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu nos trouxeste até aqui a Tua casa, Senhor Deus, Tua casa santa, para buscarmos, Senhor Deus, a Tua presença, para louvarmos o Teu nome, Senhor Deus. E nós pedimos nessa noite, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Amém, Jesus. Ninguém veio aqui, Senhor Deus, em vão. Viemos para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Então fala, Senhor Deus, a cada um de nós, poderosamente, Senhor Deus, que nessa noite nós possamos ter um encontro, Senhor Deus, com aquilo que o Senhor já preparou, Senhor Deus, para esses 3 dias, Senhor Deus, para as nossas vidas. Que as nossas vidas possam ser impactadas, Senhor Deus, pelo poder da Tua palavra, que possa haver transformação, Senhor Deus, nas nossas Amém, vidas. Jesus. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando o pastor Sidney, que estará trazendo essas mensagens, Senhor Deus, que o Senhor já colocou no coração dele. Que o Senhor possa usar o Teu servo, Senhor Deus, como o Senhor quiser, e que ele possa falar, Senhor Deus, com ousadia, com liberdade, Senhor Deus, e falar poderosamente, Senhor Deus, das coisas que o Senhor já colocou no seu coração. Abençoa as nossas vidas, é a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar a Deus com a irmã Marília logo após a leitura bíblica. Então eu convido os irmãos para colocar-se em pé e nós faremos a leitura bíblica. Marília já poderá estar aqui à frente. Então nós leremos o texto conforme foi distribuído. Começa com a igreja, todos. Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. O próprio Amém? Os irmãos podem sentar e nós vamos louvar ao Senhor com a irmã Marília.
tuas mãos dá forma ao vaso. Como barro quero sentir tuas mãos moldando meu ser. Venha agora, quebra em mim o que não serve. Me faz de novo, pois só com teu tocar minha vida eu sei vai mudar. Toca em mim, Jesus, toca em mim com tuas mãos marcadas na cruz, mãos de vitórias, mãos de poder. Toca em mim, Jesus, toca em mim com tuas mãos marcadas na cruz, mãos de vitórias, mãos de poder. Toca em mim. Tua mão faz cessar a tempestade. Quando estende tua mão, não falta provisão. Como foi curado o cego em Jericó, com teu tocar, faz o inferno se calar. Em tuas mãos eu sei a poder e autoridade. Toca em mim, Jesus, toca em mim com tuas mãos marcadas na cruz, mãos de vitórias, mãos de poder. Toca em mim, Jesus, toca em mim com tuas mãos marcadas na cruz, mãos de vitórias, mãos de poder. Toca em mim, Jesus, toca em mim com tuas mãos marcadas na cruz, mãos de vitórias, mãos de poder. Toca em mim, me tocar, Senhor, com tuas mãos marcadas na cruz, mãos de vitórias, mãos de poder. Toca em mim, Jesus, vem me tocar com tuas mãos marcadas na cruz, mãos de vitórias, mãos de poder. Toca em mim, vem me tocar, Que o Senhor abençoe a irmã Marília e a aplicação desta mensagem aos nossos corações. Meus irmãos, nós vamos orar neste momento, apresentando diante de Deus o pastor Sidney Rosa. Nós passamos a ter o relacionamento com o pastor Sidney quando ele comprou o passe da Ilane Santana para ir trabalhar lá em Amanhece. E dali para frente nós então tivemos um bom relacionamento. Foi quando ele esteve aqui pela primeira vez, no momento em que nós fizemos o comissionamento da Elaine. E de lá para cá tem sido muito abençoador o nosso relacionamento, enquanto pastores, enquanto homens e servos de Deus, no compartilhar da vida e da igreja. Então tem sido muito abençoador para mim. E para nós é um privilégio poder recebê-lo. E nós vamos orar, porque o irmão veio aqui, porque nós pedimos que o irmão viesse. E nós, então, viemos também para te ouvir. E os nossos corações estão abertos para ouvir aquilo que Deus colocou no seu coração para os nossos corações.
E nós queremos receber isto na unção do Espírito Santo de Deus. E queremos que após este momento desta palavra, tenhamos por certa a convicção de que Deus trabalhou a mudança no nosso coração a partir daquilo que Ele colocou no teu coração. Nós vamos orar neste momento. Curvem as suas cabeças então. Pai de amor, nós apresentamos o pastor Sidney Rosa. E obrigado por ter atendido ao nosso convite e ter, Senhor, cuidado de todas as palavras que serão ministradas ao nosso coração na direção do retorno à santidade. Deus, nós pedimos que no nome de Jesus a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações, pois estamos declarando que estamos abertos para receber a Tua palavra. E também, Senhor, queremos que estejamos disponíveis às mudanças necessárias em nossa vida. Então, Senhor, ministre pelo Teu Espírito estas mudanças, de maneira, Senhor, que nós tenhamos uma vida santa diante do Teu nome, e que o Senhor se agrade de nós. Nós te pedimos isto, orando pelo Teu Filho, no nome de Jesus. Amém. Pastor Sidney, meu irmão, tem a palavra, que Deus o abençoe rico e poderosamente, seja bem-vindo na graça do nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Eu é que me sinto tremendamente honrado ao ser convidado para participar do aniversário dessa Igreja do Senhor. A igreja está completando 53 anos de organização, de caminhada, de luta, de batalha, mas até aqui o Senhor tem ajudado, o Senhor tem abençoado, e nós podemos perceber isso claramente. E louvo a Deus também pela oportunidade de retornar a essa igreja, estar com os irmãos. O pastor Washington já disse, estivemos aqui há 2 anos e 3 meses, quase 4 meses atrás, estivemos aqui com os amados irmãos do culto de comissionamento, foi uma bênção conhecer os irmãos. A irmã Francisca nos recebeu na ocasião com tanto amor, com tanto carinho, e outros irmãos também nos receberam, toda a igreja nos acolheu, nos abraçou, e de lá para cá tem sido uma parceria bonita, uma parceria espiritual, com o propósito de ampliar o reino de Deus aqui na face da terra. A irmã Elaine está conosco, está trabalhando incansavelmente. É um campo difícil, desafiador. Alguns irmãos já foram lá em caravana, ajudaram, têm nos ajudado através das orações, através também da parceria financeira. Enfim, a obra tem sido feita e tem sido muito bom. Como disse o pastor, é a primeira experiência da Igreja Batista Araguari, e até agora Deus tem honrado, Deus tem confirmado, Deus tem abençoado, Deus tem de fato edificado essa obra. Portanto, é um prazer enorme retornar aqui, falar ao coração dos irmãos. E também aproveito a oportunidade para deixar aqui os cumprimentos da primeira Igreja Evangélica Batista em Araguari. Sintam-se abraçados, cumprimentados através do pastor Sidney. Eu tenho certeza que os irmãos estão lá orando por nós aqui, e eu disse a eles que estaria daqui também orando por eles lá. E dessa forma nós vamos fazendo aí a obra de Deus na dependência do Espírito Santo. Amém? Meus amados, nós vamos então começar a nossa meditação à luz do que sugeriu o pastor Washington. Eu creio que foi o Espírito Santo que colocou no coração dele. E eu gostaria de começar lendo com os amados Hebreus capítulo 12, e nós vamos ler o versículo 14. Nós vamos ler esse texto como introdução à nossa jornada, à nossa caminhada, e eu tenho certeza que se os irmãos estão aqui, é porque estão buscando, querendo ansiosamente um verdadeiro avivamento espiritual. Hebreus capítulo 12, versículo 14, um texto bem conhecido dos amados irmãos da Igreja do Senhor. Eu gostaria de ler, os irmãos podem permanecer assentados como estão. Diz-nos a palavra bendita e gloriosa do nosso Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos tentar ler juntos, apesar das diferentes versões, mas leia conforme estiver aí na sua Bíblia, mas com muita convicção no seu coração. Leiamos. Segui a paz e a santificação. Amém? Que Deus abençoe a leitura desta palavra aos nossos corações, conforme os irmãos já oraram, e também o pastor Washington.
Meus irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida, de fato é tempo de avivamento, é tempo da igreja do Senhor buscar esse verdadeiro avivamento espiritual, por algumas razões que eu considero importantes. Primeiramente, porque nós estamos nos últimos dias da igreja aqui na face da terra. Eu não tenho dúvida disso, o fim se aproxima, o fim está próximo, e mais do que nunca, se somos igreja do Senhor, nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor, e não conseguiremos estar preparados sem estarmos com a nossa vida de fato no altar do Senhor, despertados, avivados, conforme nos orienta a palavra de Deus. E por estarmos nos últimos dias da igreja, o Senhor Jesus já deixou bem claro que a iniquidade vai se multiplicar, e diz a palavra, diz o Senhor Jesus, que o amor de muitos vai se esfriar. Portanto, nós não esperemos, meus irmãos, uma multiplicação do amor e a diminuição da iniquidade. Ao contrário, o Senhor Jesus já foi bem claro, e eu amo o Senhor Jesus, porque Ele sempre nos conduz com muita sinceridade, com muita clareza e com muito realismo. Ele já deixou bem claro, olha, nos últimos dias, a iniquidade vai se multiplicar de uma maneira assustadora, e o amor de muitos, infelizmente, vai se esfriar nos corações, ou no coração de alguns filhos de Deus. E o nosso grande desafio, meus amados irmãos, é justamente não permitir que o amor de Deus que foi derramado em nossos corações se esfrie. Porque se nós perdermos esse amor, a nossa vida perde completamente o sentido. Paulo deixou isso bem claro, olha, tudo que você fizer na vida, se não for embalado pelo amor, isso não vai adiantar nada diante dos olhos de Deus, ainda que você receba aplausos, seja notado, mas contudo, se a sua vida não for motivada, embalada, conduzida por esse amor, não vai adiantar nada de tudo aquilo que nós fazemos para o nosso querido Deus. Portanto, nós precisamos sim de um verdadeiro avivamento espiritual. Nós não podemos permitir que o nosso amor por Deus se esfrie. Nós não podemos ser egoístas, nós precisamos de um relacionamento vivo, contínuo, pessoal, dinâmico com o nosso Deus. Nós precisamos, eu até costumo dizer de maneira desesperada, ansiosa, bíblica, coerente, desse verdadeiro avivamento espiritual. E eu não tenho dúvida, meus irmãos, do outro lado, Deus também deseja derramar esse avivamento. Nossa irmã cantou aqui de maneira bela, somos vasos especiais nas mãos de Deus, e Ele nos toca com muita frequência, e eu tenho certeza que Ele deseja nos tocar com esse avivamento, derramar esse despertamento espiritual de tal forma que o nosso amor seja cada vez mais vivo, a nossa fé cada vez mais crescente, a nossa esperança ainda mais, a nossa fidelidade, o nosso comprometimento, a nossa dedicação, a nossa entrega, a nossa caminhada, a nossa consagração, enfim, tudo precisa de fato ser colocado sobre o altar de Deus. Somos vasos. Fomos escolhidos, separados, santificados pelo Espírito Santo para isso, nada menos do que isso. Precisamos, necessitamos desse avivamento espiritual. Agora eu confesso aos amados, tenho buscado, não é fácil. Exige algo de nós, algo mais de cada um de nós. Nós precisamos determinar no coração, eu quero esse despertamento. Eu quero esse avivamento, eu necessito desse avivamento. Se eu não tiver, se eu não alcançar, se eu não permanecer nesse avivamento, eu não sei como é que eu vou terminar a carreira da fé, como eu chegarei ao final dela. Portanto, nós precisamos ansiosamente determinar no coração, buscar e não desistir até que nós tenhamos aquela vida plena que só o Espírito Santo pode verdadeiramente nos dar. E eu preciso te perguntar, meu querido, minha querida, você quer de fato esse avivamento? Ou vai ser mais um tema para mais uma conferência, mais uma série de pregações, ou de fato você deseja isso para a sua vida? Sair de Araguari com temor e tremor no coração.
Falei, meu Deus, eu preciso desse avivamento, o Senhor me dá a missão agora. Já preguei para a igreja de Araguari, tem pregado agora uma outra agência do teu reino, anunciar esse avivamento. Será que aquela igreja de fato tem isso como prioridade? Cada membro, antes de cumprir os seus deveres, antes de cumprir as suas obrigações, à luz do ID de Jesus Cristo, será que de fato você veio aqui para dar o primeiro passo dessa jornada, que não vai terminar no domingo à noite? Eu vou ser sincero com você, essa jornada só vai terminar naquele instante em que Deus te chamar para a glória. É um processo diário, contínuo, que só vai terminar na glória, com a nossa glorificação como os filhos e filhas de Deus. Eu pergunto mais uma vez, meu querido, está disposto a dar o primeiro passo nessa jornada? Não vai terminar domingo à noite ou domingo pela manhã. É algo que necessita ser buscado, mas com muita determinação, diariamente. Avivamento é uma jornada de purificação. Quais são as áreas da nossa vida que nós precisamos olhar com muito carinho, esquadrinhar à luz da palavra de Deus, permitir que o Espírito Santo jogue luz, nos toque, de tal forma que a nossa resposta seja positiva, no sentido de tratar o que precisa ser tratado aos olhos de Deus. Meus irmãos, a primeira área que nós vamos considerar nessa jornada de purificação diz respeito aos nossos pensamentos, ou seja, a nossa mente e o nosso coração. Meus amados, essa é a primeira área que nós vamos considerar aqui nesta noite. Tudo começa onde? Nos pensamentos. É nessa área que nós travamos as nossas maiores batalhas. Meus queridos, é na mente onde nós temos uma trincheira que nós perdemos ou ganhamos essa batalha. Começa de dentro para fora, do nosso íntimo para o exterior. Tudo começa aqui na nossa mente ou no nosso coração. Mente e coração na Bíblia às vezes tem um sentido aí igual, ou seja, são palavras sinônimas, porque na mente nós temos o centro das nossas decisões, o centro da nossa vontade, da mesma forma no nosso coração. E o primeiro local que nós devemos considerar é justamente os nossos pensamentos. Como é que você cuida dos seus pensamentos? Como é que você cuida da sua mente? Como é que você cuida do seu coração? Meus irmãos, se o nosso pensamento é uma área estratégica da nossa existência, nós devemos guardá-lo da melhor maneira possível. Tanto é que o sábio diz lá em Provérbios, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Eu preciso cuidar do meu coração, o que vai nele, o que entra nele, o que fica nele. Se de fato me abençoa, se não, se me aproxima de Deus ou não. Eu preciso de fato estar cuidando com relação à pureza, à limpeza, à santidade dos meus pensamentos. Meus irmãos, a nossa identidade pessoal é formada a partir daquilo que nós pensamos. Somos aquilo que pensamos. Todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras, todas as nossas ações, reações, são primeiro determinadas aqui na nossa mente, no nosso coração. A palavra de Deus chega a dizer, lá em Provérbios também, capítulo 23, versículo 7, parte A, porque como imaginou a sua alma, assim ele é. Portanto, a nossa identidade pessoal está sendo forjada aqui, na nossa mente, como também no nosso coração. E é também do nosso coração, segundo o Senhor Jesus, que procedem os maus desígnios na vida humana. O Senhor chega a dizer o seguinte, o Senhor Jesus, é na mente, ou melhor, é da mente ou do coração que procedem os maus desígnios da nossa vida. Por exemplo, homicídios, adultérios, prostituição, furtos,
falsos testemunhos, blasfêmias, tudo isso tem o seu ponto de partida no coração. Logo, se eu trato do meu coração, se eu já trato da minha mente, esses desígnios, maus desígnios, não terão espaço na minha mente, muito menos no meu coração. Porque esses maus desígnios podem comprometer muito a minha comunhão com Deus, e como meu Deus vai derramar o verdadeiro avivamento sobre as nossas vidas, se nós não cuidamos dos nossos pensamentos. O Senhor Jesus chega a dizer que quando nós olhamos para alguém do sexo oposto, com um pensamento negativo, com a má intenção no coração, nós já estamos pecando diante de Deus. O Espírito Santo que reside dentro de cada um de nós se entristece sobremaneira, e Ele não pode nos usar, não pode encher o nosso coração plenamente, porque há sujeira, há pecado, há iniquidade, há desobediência na nossa mente e também no nosso coração. Portanto, meus queridos, nós precisamos tomar extremo cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que vai nos nossos corações. Agora, o diabo sabe disso, meus amados. Satanás tem ciência dessas coisas que estamos compartilhando, que ele conhece a palavra de Deus. Ele conhece o Criador, conhece também a criatura humana, e ele sabe trabalhar na mente tanto do crente como do incrédulo. Meus irmãos, algumas coisas Satanás usa para afetar a nossa mente, afetando a nossa mente, bagunça os nossos pensamentos. A primeira coisa que ele faz, ele lança dardos inflamados, de tal forma que possam afetar, inflamar, adoecer, enfermar a nossa mente. Quantas vezes Satanás lança o dardo da dúvida? É ou não é verdade? Dúvida na nossa mente, no nosso pensamento ou no nosso coração. Há cristãos, meus amados, que ainda não têm certeza da sua salvação, têm dúvida em relação a isso. E às vezes foi um dardo inflamado do inimigo lançado. Nós lemos aqui no roteiro do culto, na programação do culto, alguns vão ter surpresa naquele dia, é verdade. Senhor, nós em Teu nome profetizamos, nós expulsamos demônios, nós também fizemos milagres tremendos. Mas o Senhor dirá com toda a convicção e abertamente: olha, apartai-vos de mim, porque eu nunca conheci vocês. Na verdade, quando vocês usavam o meu nome, vocês estavam praticando pecado, iniquidade. É verdade que alguns usam o nome de Jesus, mas não têm compromisso com o Senhor Jesus. Não têm vida consagrada ao Senhor Jesus. Outros, contudo, têm o Senhor Jesus no coração, mas têm dúvida em relação à sua salvação. Meus amados, nós estamos buscando um verdadeiro avivamento espiritual. Primeiro ponto aqui, porque precisamos ter convicção: nós fomos salvos pela graça. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Nós fomos selados para o dia da redenção. Eu não posso ter dúvida disso, porque se tiver dúvida disso, como eu vou buscar um verdadeiro avivamento? Tem dúvida na minha mente, tem dúvida no coração, e talvez foi o próprio Satanás ou o diabo que lançou esse dardo da dúvida, essa flecha inflamada na sua mente. E outros dardos são lançados por ele, julgados por ele, para inflamar a nossa mente, inflamar também o nosso coração. Meus irmãos, e dessa forma Satanás também vai construindo fortalezas espirituais no nosso entendimento, fortalezas que resistem a todo o conhecimento de Deus. Há crentes que ouvem a palavra, entendem a palavra, mas criaram uma fortaleza espiritual na sua mente, de tal forma que não absorvem esse conhecimento, de tal forma que esse conhecimento produza mudanças significativas na sua vida diária.
Existe aquela fortaleza espiritual instalada na sua mente. E Satanás sabe construir essas fortalezas espirituais. E nós precisamos resistir até que a vitória seja de fato estabelecida na nossa mente. Ela já está em Cristo, já é nossa, mas nós temos que nos apropriar dela, da vitória que só Jesus Cristo pode dar. Meus amados, além dos dardos, das fortalezas, Satanás também cega o entendimento das pessoas, de tal forma que a luz do Evangelho não resplandeça nessas mentes e nesses corações. E às vezes, meus irmãos, às vezes ele tem a capacidade de tirar a semente da palavra que foi lançada no coração, conforme Jesus mostrou na parábola do semeador. Eu fico às vezes impressionado, pastores, como é que o diabo tem a capacidade, não sei como, que pinça ele usa, que instrumento ele usa. Os irmãos, às vezes, o povo de Deus recebe a palavra, a semente viva, que produz realmente todo o propósito de Deus na vida dos filhos e das filhas de Deus, mas o Satanás tem aquela capacidade de ir lá e tirar, pensar, remover essa semente. Infelizmente, há crentes cegos, salvos cegos, salvos que não enxergam bem como deveriam e podem enxergar. Há crentes que não buscam esse avivamento espiritual porque estão travados, cegos, com a mente obscurecida por causa do pecado. Meu querido, minha querida, você veio a esse santuário, como é que está a sua mente, seus pensamentos? Estão verdadeiramente focados no Senhor, ou você já foi em tantos lugares, foi ao trabalho, lembrou daquele serviço que ficou para a semana que vem, aquela situação que vai ser resolvida amanhã, se tiver amanhã, ou não sei como é que seus pensamentos estão desde que entraram nesse santuário. Meus irmãos, o Senhor Jesus disse algo tremendo também a respeito dos pensamentos. Ele disse: olha, gente, por favor, não adianta vocês me honrarem com os lábios, se o pensamento, se o coração estiverem longe de mim. Meus amados, esse é um risco tremendo que pode impedir esse derramamento espiritual, desse avivamento sobre as nossas vidas. Às vezes nós ligamos o piloto automático e às vezes nem precisa dirigir o carro, ele já vem sozinho para o endereço do templo. Você já desce automaticamente, já sabe até onde vai se sentar, em qual fileira, em qual banco, e você canta mecanicamente, você ligou o piloto automático, os lábios estão emitindo som, frases, mas o coração, o pensamento, longe, distante do Senhor Jesus. Quantas vezes já me peguei nessa situação? Senhor, estou aqui na plataforma, mas não estou aqui, o corpo está aqui, o pensamento está em Araguari, o pensamento foi para aquela situação, ou foi para aqueles irmãos. Os lábios precisam estar afinados com o nosso coração, com a nossa mente, a totalidade do nosso corpo, toda envolvida, totalmente envolvida nessa comunhão e nessa adoração com o Senhor. Meus amados, nós precisamos de fato cuidar minuciosamente dos nossos pensamentos que se instalam na nossa mente, no nosso coração. Pastor, na prática, como é que a gente lida com isso? 3 ações, pelo menos. Primeiramente, meus amados irmãos, fazer uma limpeza diária, detida, minuciosa. E muitas vezes, meus irmãos, ainda que nós examinemos, busquemos, vasculhemos, olhemos aqui, olhemos ali, precisamos fazer como o salmista fazia: Senhor, dá uma mão aqui, sonda o meu coração, sonda a minha mente, prova-me, vê se há algum
pensamento mau, algum caminho errado. Senhor, eu quero seguir aquele caminho que é da tua vontade. O salmista fez isso. O salmista buscava isso diariamente. Ele percebeu a grandeza de Deus, os atributos de Deus, e no finalzinho do Salmo 139, ele explode em oração. Senhor, diante da tua grandeza, o Senhor tudo pode, tudo sabe, está em todos os lugares. Diante da tua grandeza, sonda esse pequeno coração, vê, me ajuda. Eu quero limpar, eu quero tirar as impurezas, eu quero limpar a minha mente, eu quero fazer uma faxina completa. Meus irmãos, nesse processo de faxina, o Senhor Jesus, através da palavra, diz: ora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e também nos purificar de todas as nossas iniquidades. É uma limpeza completa, é purificação mesmo, todos os dias. É cansativo. Ouço com muita frequência: pastor, dona de casa não tem feriado, não tem férias, é o mesmo serviço, a gente trabalha fora, chega em casa, tem que fazer as mesmas tarefas. É a mesma coisa com a nossa mente. Todo dia a dona de casa lava o banheiro, pelo menos deveria lavar. Todos os dias lava a louça, todos os dias limpa a cozinha, todos os dias cuida do quarto, todos os dias faz aquela faxina na sala. Da mesma forma, se nós não cuidarmos dos nossos pensamentos, meus irmãos, é sujeira que vai se acumulando e pode até cauterizar, endurecer a nossa mente, vai acumulando e vai agregando. Já vem os nossos sentidos colhendo tudo aquilo que é ruim, que vem da mídia, que vem da vizinhança, que vem da família, que vem do trabalho. A gente vai como uma esponja absorvendo tudo. Tem que ter um tempo de limpeza. Tem que haver um tempo para limpar os pensamentos de toda e qualquer sujeira espiritual, moral, sujeira que com muita frequência entra na nossa mente, através dos nossos sentidos. Depois que você faz essa faxina, meu querido, outro desafio: levar seu pensamento cativo para obedecer Jesus Cristo em todas as coisas, conforme diz a palavra em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Se você não levar seu pensamento cativo, ou seja, se você não se propuser a obedecer, a guardar, a colocar em prática todos os ensinamentos de Cristo, logo a sua mente vai se entulhar também de sujeira novamente. Você faz a limpeza, mas você não leva os seus pensamentos a considerarem toda a orientação que Jesus Cristo dá através da palavra dele. E dessa forma, meus irmãos, nós vamos renovando diariamente a nossa mente, os nossos pensamentos e o nosso coração. E uma última consideração, uma terceira, para que a pureza da nossa mente, do nosso coração, seja mantida, meus irmãos, é aquilo que Paulo recomenda lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ou seja, coloque só coisa boa na sua mente. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe a sua mente. Agora, meus irmãos, sejamos sinceros, não quero aqui ser radical, muito menos usar de radicalismo. O que a televisão coloca na nossa mente? O que algumas programações, alguns programas de auditório colocam na nossa mente? O que alguns sites estão colocando em nossa mente? E às vezes nós vamos absorvendo, nós vamos recebendo, nós vamos guardando, vem aquela enxurrada de porcaria, de impurezas, de lixo. E a gente acha normal, e a gente acha que não afeta, e a gente pensa: não, pastor, isso não tem nada a ver.
mas averigua, avalia, olha o seu comportamento, olha como está a sua comunhão com Deus, sua dedicação, sua capacidade de testemunhar, sua capacidade de ser sal e luz, a sua capacidade de exalar o bom perfume de Cristo no seu ambiente de trabalho, de estudo, de convivência, qualquer que seja ele. Meus queridos, sem essa faxina completa, sem essa determinação em obedecer, sem de fato buscar tudo o que é agradável, bom, puro, para estar colocando em nossas mentes, nós vamos fracassar no primeiro passo dessa jornada. O avivamento não desce. Podemos até fazer de conta que estamos avivados, alguns momentos, em público. Podemos até dramatizar algum formato de avivamento espiritual. Mas avivamento começa lá no coração, começa no nosso interior, no nosso íntimo, no nosso espírito alegre, se regozijando com o Espírito Santo, produzindo vida, produzindo amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, mansidão, fidelidade, todas aquelas coisas que de fato nos levam a ter uma vida avivada, uma vida intensa no Senhor, uma vida abençoada, uma vida de poder, uma vida de autoridade, uma vida de fato vitoriosa. Mas começa onde? Nos nossos pensamentos. Como estão os seus pensamentos? Como está a sua mente? Como a sua mente lida com os pensamentos? Como o seu coração lida também com os pensamentos? Meus queridos, esse é o primeiro passo nessa jornada de purificação. Buscar diariamente a purificação, a limpeza, a bênção para a nossa mente e também para o nosso coração. Outro passo também importante, meus irmãos, que nós precisamos dar nessa jornada, diz respeito à purificação diária da nossa atitude. Olha só o que diz a palavra de Deus, quando o Senhor Jesus mandou João escrever uma carta à igreja da Laodiceia, dizendo o seguinte: conheça as tuas obras, gente, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha que palavra, meus irmãos, que faz o nosso coração estremecer. O Senhor Jesus conhece a igreja dele, conhece todas as igrejas locais. Ele diz aqui: olha, vocês, especificamente ali, os membros da igreja de Laodiceia, vocês não são nem frio nem quente, são mornos. E por causa dessa mornidão, estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Meu Deus, misericórdia, meus irmãos. Isso nos mostra que Jesus olha também qual é a atitude que está por trás das nossas ações. Ele olha também qual é a motivação que está por trás das nossas palavras. Ele quer que nós o amemos de maneira apaixonada, fervorosa. Ele quer que nós o amemos com a totalidade do nosso ser. Ele diz aqui: da maneira como vocês estão, indiferentes, mornos, eu não suporto isso. É como que se Deus estivesse dizendo: olha, essa mornidão de vocês me causa náuseas, estou dando vômito, eu vou vomitá-los da minha boca. Imagine só que situação, meus amados. Aquela igreja precisava de um avivamento espiritual. Nós precisamos de um avivamento espiritual, nós precisamos amar ao Senhor com uma totalidade do nosso ser, por isso nós precisamos cuidar da limpeza também das nossas atitudes. Eu costumo dizer, meus irmãos, aquilo que vem depois do pensamento e antes dos nossos atos ou palavras, chamamos de atitude. Aliás, atitude, para mim, passou a interessar desde uma ocasião, já tem algum tempo, quando estava jogando a seleção brasileira, e o Brasil ia mal naquele jogo, não sei se estava perdendo, não me lembro mais,
Galvão Bueno narrando aquele jogo, Falcão fazendo comentário, aquele jogador, ex-jogador, e a certa altura não foi o Falcão, acho que foi o Casagrande. Casagrande diz o seguinte: olha, Galvão Bueno, sabe o que está faltando para a seleção brasileira? Está faltando atitude. Atitude. Sabe o que devem fazer? Estão treinados, conhecem a tática, cada um sabe jogar bem na sua posição, estão vestindo a amarelinha, mas falta nos jogadores brasileiros atitude. Mas qual atitude? Claro, atitude de comprometimento, de entrega, de dedicação, de raça. Meus irmãos, da mesma forma, nós temos que cuidar da pureza das nossas atitudes. Eu gostaria de compartilhar, ainda que de maneira resumida, alguns pecados de atitude que são perigosíssimos e que podem comprometer a nossa comunhão com Deus e também o nosso viver abundante em Jesus Cristo. Primeiramente, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com a atitude da soberba. Olha só o que o Senhor diz a respeito dessa atitude. A palavra nos revela: Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Ou seja, o Senhor Deus faz guerra contra aquela pessoa que tem uma atitude soberba, arrogante, olha os outros de cima para baixo, numa linguagem bem nossa, se acha, pensa muito a seu respeito e quase nada em relação aos outros. Eu acho interessante aquela situação narrada por Jesus, do fariseu e do publicano que foram ao templo para a oração. Foram os dois com o mesmo propósito, orar. Só que o fariseu, chegando lá, diz a palavra que ele orava de si para si, não era de si para Deus. Olha só a atitude do arrogante. Ele não fala com Deus, ele está falando consigo mesmo. E ele então levanta a sua voz dizendo: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais seres humanos. Eu não roubo, eu também não pratico a injustiça e não adultero. Nem sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por dia. E, além do mais, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Bom, orou o fariseu. De repente foi orar o publicano. Diz a palavra que o publicano não tinha nem coragem de olhar para cima. No canto do ambiente onde estava, ele bate a mão no peito e diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E o Senhor Jesus, que conhece as nossas atitudes, diz que aquele que se exaltou, aquele que foi soberbo, ele voltou para casa humilhado. Aquele que se humilhou, ele voltou para casa abençoado, exaltado. Qual foi a diferença? Um com o coração humilde, quebrantado. O outro, arrogante, soberbo, se achava mais santo do que os demais, mais santo do que o publicano. Ele se achava que estava no nível de vida espiritual superior a dos outros. Meus irmãos, como isso é comum nas nossas igrejas, como isso, infelizmente, a gente percebe com muita frequência. Alguns batem no peito: não, pastor, eu já tenho 15, 20 anos só de escola bíblica dominical, outros 30, 40. Não, eu já cheguei num ponto tal que eu não preciso nem ouvir uma... Não, quando o pastor... Já ouvi isso. Quando o pastor lê o texto, eu já sei o que ele vai pregar. Falei: meu Deus, é Deus já. Chegou naquele patamar de ser o 4º membro da Trindade. Está acima dos demais, acima da média, se acha, lê melhor a Bíblia, canta melhor, faz melhor e se autoglorifica pelo que faz, como se ele fosse o suprassumo da igreja. Meus irmãos, isso é um coração fechado, precisa de quebrantamento. Deus resiste
resiste ao coração arrogante, prepotente, orgulhoso, mas dá graça, derrama avivamento, dá poder espiritual, autoridade, usa, abençoa aquele que tem uma atitude humilde. Outra atitude que nós temos que ter também cuidado, meus irmãos, além da soberba, nós temos que tomar cuidado com aquela atitude preconceituosa. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando-a com parcialidade. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Meus irmãos, esse pecado também cola em algumas atitudes nossas, e a gente começa a tratar as pessoas com parcialidade, discriminação, preconceito. Deus não derrama da presença santa dEle, muito menos do poder que Ele deseja derramar, se nós fazemos acepção de pessoas. Meus irmãos, isso também é um pecado terrível que vai sutilmente se agregando aos nossos corações. De repente a gente trata A de uma maneira, B de outra, C de outra maneira. De repente nós estamos dando tratamento diferenciado, quando o tratamento deveria ser igual, porque todos são iguais diante de Deus, e quando nós não tratamos todos iguais, nós estamos desvalorizando alguns, que aos olhos de Deus têm valor sim, não importa a posição social, o poder econômico, não importa o grau de intelectualidade, não importa a idade, não importa o formato do corpo, a beleza do rosto. E às vezes nós discriminamos. Pedro tinha esse problema. Pedro, que andou 3 anos com o Senhor, tinha essa dificuldade. Não queria pregar aos gentios, até que em determinado sonho, os irmãos conhecem a história, não vou detalhar. Com muita luta, o Espírito Santo empurra aquele crente para visitar o não crente gentio. E quando ele vê a graça de Deus sendo derramada, ele diz: nossa, agora eu vejo o que Deus não faz. Demorou, né, irmão Francisco? Tem gente que demora para cair a ficha. Agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. E às vezes a ficha demora para cair, meus irmãos. Eu tenho um exemplo aqui positivo, meus irmãos, eu conto isso para a honra e glória de Deus, não é da igreja que eu faço parte, é da Igreja Batista Central em Uberlândia. Hoje é a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais, já passou o Juiz de Fora em tamanho e importância econômica, hoje é Uberlândia. Para a glória de Deus, um irmão nosso na fé, membro da Igreja Batista Central, foi eleito prefeito para o próximo pleito, para o próximo mandato. Eu achei muito interessante a atitude daquela igreja que foi notícia no Chumbo Grosso, se não me falha a memória, esse é o nome do programa. O apresentador fez questão de frisar isso, ele ficou impressionado, porque esse irmão nosso perguntaram a ele, a mídia: o senhor vai estar onde? Aguardando o resultado das eleições. Eu vou estar na minha igreja cultuando ao Deus vivo. Para lá ele foi, para lá a mídia também foi. O resultado saiu, notificaram, você ganhou. E ele então continuou, normalmente, todos esperavam que o culto parasse, que ele fosse chamado à frente, notificado, e ali recebesse aquela oração que comumente nós fazemos para as autoridades políticas. O pastor continuou normal o culto. Ao final do culto, depois da bênção apostólica, ele foi chamado à frente, aí o pastor notificou que ele tinha sido vitorioso na eleição, e aí orou por ele. O apresentador ficou: uai, mas não pararam o culto? É o prefeito da nossa cidade, futuro. Meus irmãos, eu louvei a Deus porque não fizeram distinção, acepção, estava um irmão ali.
E às vezes de quem entra pelas portas do templo nós damos um tratamento diferenciado. Tudo bem, temos que respeitar as autoridades constituídas, os empresários, profissionais autônomos, mas o varredor de rua tem o mesmo valor que a dona Dilma, presidente do nosso país. Ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, pecador como todos os demais, e dependem da mesma forma da graça de Deus. E nós vamos fazendo acepção de pessoas, o Espírito Santo vai entristecendo, o avivamento não é derramado, o poder não é derramado sobre nós, não temos autoridade espiritual, ainda que sejamos comprometidos com alguns deveres religiosos, importantes também. Mas se houver atitude preconceituosa no nosso coração, não haverá derramamento de avivamento espiritual. Além da atitude preconceituosa, uma atitude também incrédula. Verdade, meus irmãos, a Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Olha só, sem fé, credulidade, porque aquele que se aproxima de Deus, primeiramente, ele tem que crer que Deus existe. Em segundo lugar, que esse Deus vivo, real, verdadeiro, abençoa, recompensa, atende às orações. Mas daqueles que carregam no coração credulidade, fé que agrada ao nosso Deus. E quantas vezes nós somos incrédulos na prática, crentes no vocabulário, crentes no louvor, crentes no ensinamento da EBD, mas vivemos ansiosos por não confiarmos nas promessas de Deus sobre as nossas vidas, inquietos, corroídos pela inquietação, porque nós não cremos tanto nas promessas que Deus fez para os seus filhos, para a igreja. Às vezes a nossa fé vai até no enfrentamento da primeira dificuldade, logo a gente entra em desespero e começa a confiar na fé do televangelista, na fé do pastor, na fé do diácono, na fé daquela irmã mais consagrada. Mas nós não temos aquela verdadeira confiança no nosso coração. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com a incredulidade. O povo de Israel morreu no deserto, a caminho da terra prometida, porque a incredulidade entrou no coração. Quando foram tomar posse da promessa, não, tem gigantes demais, cidades fortíssimas, nós não suportaremos a batalha contra essas nações. E Deus, olha, vocês são uma camada de incrédulos. Josué e Calebe tentaram tudo, vocês brincam comigo, vocês não creem de fato na minha palavra. Meus irmãos, quantas vezes nós somos crentes incrédulos, cremos na nossa salvação, não temos dúvida dela, porque se tivermos, está tudo errado. Mas quando chega na vivência prática dessa fé, dia a dia, segundona, terçona, quartona, dificuldade, às vezes o resultado do exame, nossa, não esperava, às vezes o filho com problemas, às vezes desemprego, às vezes problemas também financeiros, afetivos, mas somos incrédulos no enfrentamento dessas situações. Meus irmãos, nenhum coração incrédulo vai experimentar verdadeiro avivamento. Nenhum coração incrédulo vai ter a sua vida revestida de poder e autoridade espiritual. Nenhum coração incrédulo vai desfrutar de uma vida verdadeiramente abundante. Vá guardando, meus irmãos, daqui a pouco nós vamos fazer um checklist. Primeiro, atitude soberba. Segundo, atitude preconceituosa. Terceiro, atitude incrédula. Quarto, atitude não perdoadora.
Olha o que o Senhor Jesus diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Meus irmãos, ser cristão é o projeto mais fascinante de vida, disse alguém no passado. Olha só, é você ter a capacidade de amar os inimigos e orar por aquelas pessoas que nos perseguem. Meus irmãos, precisamos de um avivamento. Precisamos de um genuíno avivamento espiritual que nos capacite a amar os nossos desafetos. Um avivamento que nos capacite a orar por aquelas pessoas que nos perseguem. Nós não podemos guardar ressentimentos no nosso coração. Isso só traz derrota, fracasso para nós. Nós não podemos carregar em nossas mentes uma lista de nomes, ou guardar no nosso coração ofensas recebidas com aquela pretensão de, numa ocasião oportuna, lançar em rosto, revidar. Não vai ser derramado avivamento espiritual sobre as nossas vidas se nós não tivermos a capacidade de perdoar. Perdoar, perdoar, perdoar e perdoar quantas vezes forem necessárias. E, aliás, falar de perdão é uma coisa, mas praticar é outra. Temo e tremo quando eu tenho que pregar sobre perdão. Estremeço na alma quando eu sou desafiado a perdoar, mesmo quando a pessoa que me ofendeu, que me tratou com injustiça, mesmo quando essa pessoa não reconhece e não vem pedir perdão. É o maior desafio. Mas se nós não tivermos essa atitude perdoadora, natural, espontânea, de tal forma que a gente libere o perdão, ainda que a gente fique magoado, ainda que a gente vá para casa, deite a cabeça no travesseiro, aquela pessoa não sai da mente, não sai do coração, mas você tem o Espírito, nós temos o Espírito Santo, nós temos o exemplo de Cristo, a gente vai para a oração, a gente ora uma, duas, até que a gente consegue liberar esse perdão que está retido, e que naturalmente nós não queremos dar. Mas a melhor bênção, meus irmãos, é perdoar. Perdoe o cônjuge, perdoe os filhos, perdoe os pais, perdoe a liderança da igreja, perdoe os liderados, perdoe o patrão, perdoe o professor, a professora, perdoe os alunos, perdoe aquele vizinho cri-cri, perdoe aquele que te passou a perna, que não foi fiel no contrato, que levou o seu dinheiro e não voltou para pagar. Perdoe. Nós queremos o quê? Um avivamento espiritual. E se não tivermos essa atitude perdoadora, meus queridos, esse perdão não vai descer. E por último, meus irmãos, uma atitude de descontentamento, isso também bloqueia, fecha, nos afasta, nos separa de Deus. A palavra de Deus nos diz o seguinte a respeito dessa atitude: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Olha só que simplicidade de vida: sustento e vestimenta. Não falou em moradia, não falou em carro, não falou em ação, não falou em poupança, não falou em fundo de aplicação. Falou isso, vestimento e sustento. Você está contente, estaria contente só com isso? Vamos colocar moradia, transporte, alimentação, vestuário. Tá bom? Não, pastor, eu queria também uma ação naquele clube. Não, pastor, eu queria também aplicar algum valor na Bolsa de Valores. Não, eu queria mais uma casa, o senhor entende? Eu tenho 3 filhos, eu quero dar uma casa para esse filho, outra para essa outra filha, e ainda um apartamento para o terceiro, para o caçula. Depois, não, pastor, mas veja bem, eles são tão novinhos, eu queria dar um carro para esse, outro carro para aquele, e ou uma moto para aquela, e depois quero trocar também meu carro. Sabe quando é que vai parar esse descontentamento? Nunca.
e você vai passar a maior parte da sua vida investindo nas coisas materiais. Você vai sendo cada vez mais tomado pelo materialismo que rege a sociedade humana na atualidade. Você vai mergulhar no crediário de ponta cabeça. Você vai, no final das contas, pagar juros altíssimos para as financeiras e vai começar a negligenciar o dízimo na casa do Senhor. Você vai colocar aspirações muito além das suas possibilidades. E aí abre aquele fosso, aquele sentimento de descontentamento na alma. E o avivamento? Você mal tem tempo para satisfazer aquelas necessidades que você acha que são as essenciais, as principais. Se tiver o que vestir, se tiver o sustento, esteja com isso contentes. Meus irmãos, a falta de contentamento, duas coisas pelo menos, como eu já falei: endividamento sem fim. Segunda coisa, uma ansiedade doentia, insatisfação constante. Nunca está bom o que Deus te dá, sempre reclamando pelo que ainda não tem. Esse é o resultado do descontentamento. Ganham dinheiro os psicólogos, psiquiatras, farmacêuticos, porque vão vender remédio a rodo, atendimentos também aos montes, a sociedade está ansiosa, a mídia é fortíssima nos apelos: eu quero, eu não tenho, eu quero ser feliz. E aquela atitude de descontentamento instalada no coração. Meus irmãos, e aqui vem o exemplo de Paulo. Paulo na cadeia, Paulo preso, Paulo apóstolo, Paulo ser humano, Paulo crente em Jesus Cristo, Paulo que crê nesse mesmo evangelho que está aqui diante de nós, preso, embaixador de Cristo, prisioneiro do Senhor, recebe uma ajudazinha financeira lá da igreja de Filipos. Ele diz: irmãos, muito me alegrei no Senhor. Não por essa oferta, não por isso. Olha, eu tenho que dar um testemunho para vocês. Estou aqui na cadeia, preso, mas eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Avivado, crente avivado, diferente dos crentes de hoje. Crente avivado hoje é ter empresa, um Alt Zero, uma mansão, uma casa de praia. Crente avivado hoje é isso, crente abençoado hoje é isso. Crente de fé é desse perfil, desse quilate. O homem está na cadeia. Gente, eu estou alegre sobremaneira, fora do comum minha alegria. Eu sei, já aprendi, tenho experiência a ter fartura, como também a passar necessidade. Também, às vezes, eu recebo elogios das pessoas, mas tem hora que eu recebo bucha de laranja, ovo podre, sou humilhado. Olha, tem hora que a geladeira está cheia, mas tem hora que não tem nem água gelada para beber, porque o último que bebeu não encheu a garrafa. Tem hora que eu tenho emprego, mas tem hora que eu estou desempregado. Tem hora que eu tenho dinheiro na poupança, tem hora que nem poupança eu tenho. Mas eu já aprendi, isso é crente avivado, eu aprendi a viver contente, contentamento em toda e qualquer situação. E ele arremata: posso todas as coisas naquele que? Crente avivado. Não tem essa atitude de descontentamento. Ninguém está livre dessas atitudes, soberba, ninguém está livre do preconceito, ninguém está livre da incredulidade, ninguém está livre dessa atitude não perdoadora, ninguém está livre desse contentamento. Isso se aloja em nossas atitudes. Nós temos que buscar diariamente a purificação disso, tirar essa sujidade da nossa alma, limpar o nosso espírito dessas atitudes. Precisamos de discernimento. Senhor, tratei dos pensamentos, minha mente está limpa.
e vou tratar todas as vezes que for necessário. Senhor, agora tira do meu coração essa arrogância, tira do meu coração essa atitude preconceituosa. Senhor, tira da minha alma essa incredulidade. Senhor, tira do meu coração esse descontentamento, essa capacidade de resistir em liberar o perdão. Senhor, me dê um coração humilde, me dê um coração aberto para receber todas as pessoas. Senhor, acrescenta a minha fé. Senhor, eu quero perdoar como o Senhor me perdoa todos os dias. Senhor, eu quero te agradecer, mas agradecer de verdade por essa moradia, por esse carro. Velho, tudo bem, não é novo, mas muito obrigado. Essas roupas que estão dentro desse guarda-roupa, a geladeira, o que tem dentro está legal, está bom. Muito obrigado, Senhor, por esse trabalho. Não estou lá trabalhando ao lado da presidente Dilma, mas eu tenho um emprego aqui, sou funcionário público. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo curso que eu faço. Muito obrigado pela universidade onde eu estudo. Muito obrigado pela minha aposentadoria. Muito obrigado, Senhor, porque acima de todas essas coisas eu tenho o Senhor, meu bem maior. E é isso que me dá contentamento. Meus irmãos, está vendo só? Um passo de cada vez. Por favor, não se apresse, não deixe o diabo tirar essa semente do seu coração, deixe a sua alma aberta. Eu queria que você agora fechasse os seus olhos, por gentileza, curvasse a sua cabeça, orasse, mas orasse com sinceridade no seu coração. Talvez você falhou tanto nos pensamentos, nós falhamos, todos nós somos humanos. Deus é amor, Deus purifica os nossos pensamentos, Deus limpa o nosso coração, Deus faz uma faxina completa na nossa vida quando nós confessamos, pedimos perdão. O sangue de Jesus Cristo continua alvejando, continua limpando, tornando a nossa mente, o nosso coração alvo, mais alvo que a neve, como a lã, quando nós de fato buscamos perdão. Você pode esconder os seus pensamentos do cônjuge, dos filhos, do vovô, da vovó, do papai, da mamãe, do patrão, do empregado, do namorado, da namorada, mas nós não conseguimos esconder os nossos pensamentos de Deus. Não, tudo está claro, patente aos olhos do nosso Deus, Deus santo, 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 que também nos ama e quer nos tocar com verdadeiro avivamento espiritual. Meu querido, talvez você faz as coisas até certo ponto corretamente, mas com as atitudes erradas. A arrogância, a preconceito, a incredulidade, a descontentamento, há também aquela resistência ao perdão. Você é uma pessoa correta, é um cidadão de bem, graças a Deus por isso, é um cidadão do reino de Deus, mas as atitudes Deus também avalia, porque Ele quer derramar poder sobre as nossas vidas, Ele quer que nós andemos em santidade de vida, por isso retorno à santidade, retorno a uma comunhão viva, plena com Deus, retorno a uma vida de autoridade e poder, retorno a uma vida cheia do Espírito Santo. Meu querido e minha querida, qual área, qual situação precisa de tratamento na sua vida? Nós estamos aqui juntos durante esses dias para começar essa jornada que não tem mais fim. Tem sim, na glória. Qual área que precisa de tratamento? Se alguma área, se alguma situação precisa de tratamento, fica de pé em nome de Jesus e vamos orar juntos. Vamos clamar juntos. Avivamento não acontece sem um arrependimento profundo, sem uma fervorosa oração. Avivamento não será derramado sobre as nossas vidas se nós não formos sinceros com Deus. Não podemos brincar de sermos crentes.
Somos crentes em Jesus Cristo, separados pelo Espírito Santo para viver em santidade de vida. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, afirma a palavra, ninguém verá a Deus. Qual área que precisa de tratamento? Fica de pé em nome de Jesus e nós vamos orar juntos. Não tenha vergonha de clamar, eu não vou citar seu nome, não vou apresentar, eu já estou de pé, porque só Deus conhece a luta que eu travo com os meus pensamentos, só Deus sabe a luta que eu travo com as minhas motivações, com as minhas atitudes que não são puríssimas, tenho que lutar para mantê-las dentro da vontade de Deus, mas juntos nós podemos clamar, nós podemos buscar esse verdadeiro, genuíno avivamento espiritual. Pai eterno, nós estamos na Tua presença, agradecidos porque verdadeiramente nós podemos sentir a Tua presença neste lugar. Ouvimos a Tua palavra, estamos ainda meditando na Tua palavra, refletindo, ó Pai, sobre os Seus ensinamentos. Meu Deus eterno, nós fomos salvos pela Tua maravilhosa graça, e o nosso grande desafio até aquele dia é andar, é trilhar em santidade de vida. Meu Deus, sonda os nossos corações, a começar do meu coração. Meu Deus, prova os meus pensamentos, esquadrinha também as minhas atitudes, não só as minhas, mas de cada irmão que se apresenta agora diante do Senhor, de cada pessoa que está com o coração aberto, com a alma derramada na Tua presença. Meu Deus, perdoe os nossos pecados de pensamentos, limpa completamente a nossa mente, o nosso cérebro, lava cada neurônio, cada célula nervosa. Meu Deus, limpa-nos completamente com o sangue precioso de Jesus Cristo. Meu Deus, limpa também as nossas atitudes, removendo, Senhor, tudo aquilo que entristece o Teu Santo Espírito. Meu Deus, não é fácil dar esses passos nessa jornada, mas nós estamos aqui com o nosso coração aberto. Derrama da Tua graça perdoadora, restauradora, curadora neste momento, ó Pai. Deus eterno, nós clamamos, suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Podem se sentar, meus amados, e eu devolvo a palavra ao pastor. Irmãos, nós vamos cantar Cristo Bom Mestre. E nós vamos encerrar o culto desta noite, depois desta substancial palavra. Nós vamos encerrar da seguinte forma: o irmão que voluntariamente colocou-se em pé, você, quando começar a cantar, você vai levantar do seu lugar e você poderá então vir aqui à frente, que nós vamos terminar orando. E aqui à frente você não vai ficar de frente para lá, você continua de frente para cá. E nós vamos então cantar e vamos encerrar o culto desta noite. Lembrando de que amanhã, às 20 horas, nós vamos estar aqui para a segunda palavra. E eu quero dizer aos irmãos que os cultos desta conferência, eles terão um momentinho mais prolongado na palavra, porque nós estamos estudando o retorno à santidade. O pastor preparou estudos em áreas que nós precisamos ser mudados, e é isto que nós estamos aprendendo aqui. Então nós vamos começar a cantar, e à medida que estamos cantando, você que voluntariamente levantou-se, agora dá um passo na simbologia do que nós estamos cantando. Senhor, é meu querer. Se é meu querer, então nós faremos isto. Você virá à frente e estaremos orando. Faremos isto agora. Cristo bom mestre, és meu querer, tua vontade sempre fazer-me forte para resistir às duras provas que possam vir. Cristo bom mestre,
eis meu querer, mais santidade na vida ter, fazer-me puro, Cristo Senhor, mais dependente do teu favor. Cristo bom mestre, eis meu querer, minhas fraquezas todas vencer, faze-me pronto para lutar, para a vitória sempre alcançar. Cantemos a terceira estrofe. Vamos então dar as mãos aqui. Nós que viemos aqui à frente, faremos então aqui um círculo. Vamos dar as mãos e nós vamos orar. Pode subir aqui. Vamos orar dizendo a Deus que nós queremos de fato. É o nosso querer. É o nosso querer. É então a gente ter a vida modificada. É o nosso querer. Vamos cantar. Cristo bom mestre, eis meu querer, minhas fraquezas todas vencer, faze-me pronto para lutar, para a vitória sempre alcançar. A nossa declaração, Senhor, é que queremos, é o nosso querer, sim, fazer a Tua vontade. E nós ouvimos tudo o que precisávamos para esta primeira noite a respeito das duas áreas que precisamos consertar em nossa vida, que precisamos ser curados. E nós te pedimos, Deus, que a nossa manifestação seja uma declaração de que estamos unidos à voz de que ouvimos, de que nós estamos, Pai, prontos a seguir a voz do Senhor, que nós estamos dispostos a vestir, Senhor, a Tua palavra e caminhar poderosamente nela. Nós abençoamos todos aqueles que dão um passo para mostrar, Senhor, a sua necessidade e dizer o quanto precisa da Tua ajuda. E nós precisamos, Deus, de um avivamento. Precisamos da Tua soberana visitação em nosso meio. Então pedimos que o Senhor tire de nós tudo aquilo que não parece contigo. E dá-nos, Deus, a vitória no amor do Teu nome. Abençoe, Senhor, os irmãos que voluntariamente vieram aqui à frente, numa voz unânime daquilo que estamos clamando. Abençoamos aqueles irmãos que não vieram aqui à frente, que também estão no mesmo propósito. E nós te pedimos, Pai, qual seja a diferença do vir ou não vir, que o Senhor quebrante os nossos corações, como também a nossa altivez, ou as nossas concepções, ou os nossos pensamentos que modificam o valor da Tua palavra, e faze-nos, Senhor, submissos ao poder do Espírito Santo de Deus. Queremos, Pai, uma igreja quebrantada e compungida pelo poder que há na Tua palavra, porque queremos caminhar nela no soberano nome de Jesus. E se a Tua palavra nos autoriza, nós então, Senhor, declaramos que tudo aquilo que não parece com Cristo e que tem se alojado em nossas vidas, seja dissipado no poderoso nome de Jesus. No sangue de Jesus, seja dissipado da nossa mente e do nosso coração tudo aquilo que atrapalha a nossa unidade, a nossa vida, o nosso crescimento, a nossa fé e o avivamento que o Senhor quer nos dar. Nós oramos no nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus. É o quê? Meus irmãos, eu quero fazer o convite a vocês para o culto de amanhã. Amanhã nós vamos começar 8 horas. Mas se os irmãos chegarem aqui 7h30, vai ser uma maravilha, porque 8 horas a gente começa em ponto. E aí o irmão chega para orar. Seria muito bom que o irmão pudesse fazer um contato com quem não pôde vir hoje. Diga o que você ouviu, as coisas maravilhosas que aconteceram, e que amanhã, 8 horas, nós vamos dar início ao culto. Amanhã é o dia do aniversário. Depois do culto, nós vamos para a quadra. A quadra estará, então, pronta para nos receber, com os salgadinhos que os irmãos vão trazer, os refrigerantes que os irmãos vão trazer, e o bolo que já ganhamos. E nós vamos, então, cantar parabéns para vocês. Parabéns para nós. 53 anos. Todos nós, 53 anos. Então amanhã nós teremos a festa após o culto lá na quadra. E eu espero então os irmãos. A Áurea está ali, e se o irmão não sabe o que fazer, procurar o que trazer, procure então a Áurea para que você seja abençoador na festa de amanhã. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Dê um abraço no irmão da direita, no irmão da esquerda. Que Deus abençoe a todos vocês. Aos irmãos músicos, muito obrigado pela bênção da música desta noite. Silas, obrigado da sua presença. Volte amanhã. O casal que esteve lá atrás, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Volte amanhã, tá bem? O irmão Joaquim, que veio de Planaltina, volte amanhã. Muito obrigado. Filho da irmã Elza, muito obrigado. Volte amanhã. Que Deus abençoe a todos.